A gente, ouvindo você falar assim, é que é tão bom, né, a gente saber que existiu uma sequência nessa história, porque ouvindo você falar, a impressão que dá, né, qual é o fim de uma pessoa que não tem base familiar, não tem pai, não tem mãe, totalmente conduzido pelas drogas, mas aconteceu alguma coisa aí, né, que mudou totalmente. Conta aí pra nós. E a minha história foi muito, muito incrível, porque um dia eu lembro assim que eu estava saindo de um churrasco e eu peguei a minha moto e eu fui a uma biqueira buscar droga, né, um lugar onde vende droga. E eu lembro que quando eu passei assim o carro ele me fechou assim do nada e eu bati, sofri um acidente ali. Uhum. E nesse acidente foi quando começou a minha história, assim, onde que eu comecei a ver que de alguma forma Jesus ele tinha algo na minha vida, apesar de todas as minhas escolhas erradas durante toda a minha vida, naquele exato momento ali era Deus me parando porque ele queria chamar a minha atenção. Então eu bati nesse carro, eu voei por cima do carro e eu parei ali todo arrebentado, todo machucado, a moto toda destruída. E aí eu bati no carro, era de um carro de um pastor. Aí vai vendo, eu nem conhecia nada sobre igreja, não conhecia nada. Eu só lembro, eu estava em estado assim de não conhecer nem a pessoa. Eu não conhecia, não me lembrava depois da pessoa. Eu sei que, eu lembro que o passageiro falou, pastor, tá tudo bem, não sei o que, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? E eu falei, não, pode me deixar que daqui eu vou seguir a minha vida, eu vou ali pro UPA, né, vou buscar ali os procedimentos médicos e fica tranquilo aí, depois a gente conversa, né, e cada um foi pro seu canto. E aí então a minha irmã já tinha se convertido, ela já conhecia o Senhor, sabendo dessa situação, ela foi em casa e ela foi lá limpar a casa para mim, né? Ela mais uma irmã, e ela limpando, orando e me aconselhando, né? E eu não queria dar muita bola, porque o meu relacionamento com a minha irmã durante a minha vida não foi um bom relacionamento, né? A gente sempre vivia brigando, tal, né? Havia muitas feridas na minha alma em relação à minha irmã. Mas naquele momento, então, o momento que eu mais precisava, ela apareceu ali, né? Fez comida, limpou a casa, falou de Jesus para mim, mas eu não aceitava muito de primeira, não. E então, passou-se algum tempo, coisa de 3 meses, eu voltei à minha vida normal, voltei novamente para as drogas, e então eu fui e bati num caminhão. Eita! Sofri um segundo acidente, bati num caminhão. E eu falei, daí eu perdi a moto. Eu perdi a moto, eu fiquei praticamente 2 dias quase sem andar, e a minha irmã foi lá de novo. Falar de Jesus para mim, foi lá novamente limpar a casa, levar almoço. Daí eu comecei a refletir sobre as atitudes da minha irmã. Falei, poxa, parece que ela mudou mesmo, né? E eu comecei a ver Jesus na vida da minha irmã. Uau, que delícia. E então ela me convidou para ir para uma célula. Era bem final do ano, assim, né? E ela, vem para uma célula. Mas eu falei, quer saber, não tem nada a perder mais, né? Gente, que já perdi tudo na minha vida, não tem mais nada a perder, né? Eu falei, eu vou pra célula. Mas que dia que é? Quarta-feira. Daí era numa quarta célula, né? Daí eu falei, quarta-feira tem jogo, né? Melhor. Eu falei, não tem outro dia? Ela falou, qual dia que você pode? Eu falei, posso ir na terça. Terça-feira eu posso ir. Meio que querendo fugir já, sabe? Uma desculpa pra querer fugir. Ela falou, tá bom. Mudaram o dia da célula por minha causa. Acredita nisso? Olha a sabedoria, gente. Muito bom. Mudaram o dia da célula pra minha casa. Daí eu fui lá. Eu fui pra célula, não entendia nada que eles estavam falando. Mas eu vi ali que no final tinha uma comunhão. E eu falei, em casa não tem mais nada pra comer. Vou comer aqui, vou vir pra célula toda vez. Agora vou vir pra célula só pra comer aqui, né? Daí eu comecei a ir. Daí, nisso, Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Daí eu lembro que ela me convidou para ir num culto. Eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu falei assim, eu quero largar o crack, porque até aqui eu vivi, né? Tendo vida social, usava, mas eu quero largar do crack, porque o crack acabou com a minha vida, né? A sociedade, amigos, né? Você é totalmente rejeitado, é tratado como escória da sociedade, né? E aí, então, eu falei, eu vou para a igreja, então. Fui no domingo lá. Eu entrei lá,
não conhecia ninguém, fui lá, nem sei direito o que o pastor pregou. Eu lembro que a mensagem era sobre o filho pródigo, mas a minha alma estava gritando por socorro. Não queria mais viver aquilo. Não queria mais viver aquilo. Aí então o pastor fez apelo, eu fui o primeiro a levantar e fui lá na frente. Amém. Recebi Jesus na minha vida e ali foi o início de algo poderoso que Deus estava começando a fazer na minha vida. Uhum. E o mais engraçado de tudo isso, o mais legal de tudo isso, né? Que quando o pastor que fez o apelo foi o mesmo pastor que eu sofri o acidente lá no carro. Olha só, os desígnios do Senhor, né? Quando eu entrei na igreja, pastora, depois eu conversando com ele, eu não lembrava dele. Ele lembrava de mim, mas eu não lembrava dele. E ele falou que quando eu entrei na igreja, ele ficou assim meio apreensivo, falou, vai que esse rapaz fazer confusão aqui, não sei o quê. Mas não, a minha alma estava gritando por Deus, estava pedindo socorro ao Senhor. E depois eu descobri, depois de um tempo, né, eu descobri que ele, quando ele fez o apelo e ministrou, era o mesmo pastor que tinha te atropelado a que tinha realizado o acidente lá. E ele falou para mim que a partir daquele dia ele começou a abençoar, interceder e orar pela minha vida. Glória a Deus. Né? Daí a minha irmã também orando, intercedendo, cuidando, derramando amor. E foi a forma que Jesus me atraiu, a sua presença, né? Mas no final do ano, eu comecei aí assim, estava vendo eu já estava me sentindo melhor, já estava me levantando, mas ainda entre altos e baixos. Sim. Processo, né? Processos, muitos processos. Mas no final do ano, eu lembro assim que a minha irmã falou assim, ó, em janeiro, mais ou menos no final de dezembro, ela falou, em janeiro vai ter um encontro com Deus, você precisa ir. Eu falei, esse negócio de encontro com Deus, o que é esse negócio aí, gente? A minha irmã tá aprontando aí, né? Eu falei, não tem dinheiro. Tinha que pagar, na época que eu fui, tinha que pagar R$100. Eu falei, já não tenho dinheiro, não sei o quê. Você acredita que a minha irmã, ela pagou pra mim ir, eu saí do trabalho, ela já deixou toda a minha bagagem prontinha assim. E então, ela pegou e colocou eu dentro do ônibus. E falou, agora você vai, agora você não sai mais daqui. Eu falei, tá bom, eu vou, né? Não tem mais escolha nenhuma, né? Eu vou. Então eu cheguei lá, não conhecia nada. Malemar tinha começado a ir para a igreja. Eu tinha recebido Jesus ali. Mas quando eu entrei lá, né? Deus ele foi trabalhando de uma maneira tão incrível na minha vida. E ali então eu fui me arrependendo, porque a palavra ela gera esse arrependimento, sabe? A palavra ela entrou assim como uma espada no mais profundo e estava mostrando quem eu era. Sim. E eu lembro que eu estava com 2 maços de cigarro no bolso ainda, que né, estava nesse processo de libertação. Sim. E quando eu entrei ali, ao intervalo das ministrações, eu saía para fumar, todo mundo olhava assim para mim, meio, o que esse rapaz está querendo, não sei o quê. Mas a minha oração para Deus naquele momento, eu falei, Senhor, eu sou dessa forma, eu não preciso mais usar uma máscara diante da sua presença, mas eu tenho a certeza que o Senhor pode me libertar. Aleluia. E eu falei para o Senhor assim, ó, Senhor, eu quero sair daqui uma outra pessoa. Amém. Eu não quero sair daqui a mesma pessoa. Glória. Porque se eu voltar e sair daqui a mesma pessoa, tira a minha vida, porque eu não aguento mais viver a vida que eu estou vivendo. E aí então, eu lembro que no sábado, à tarde, Deus ele trabalhou imensamente na minha vida, profundamente na minha vida, que daqueles 2 maços de cigarro, eu chamei o pastor e falei, pastor, tá aqui ó, a partir de hoje eu não fumo mais. Glória a Deus. E eu falei para ele, e amanhã eu quero me batizar. Amém. Ele falou, tá bom então.